7h37. Vamos até os Estados Unidos, porque a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, afirmou que o país está aberto a relações energéticas em que todas as partes se beneficiem. Eliseu Caetano já está conosco ao vivo, direto dos Estados Unidos, para trazer mais informações sobre essa manifestação de Delcy. Eliseu, bom dia para você. Será que o governo Trump está disposto também em fazer esse tipo de acordo? Essa é a pergunta que não quer calar, viu, Soraya? Muito bom dia para você, para o Nonato e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. A gente fala ao vivo, direto dos Estados Unidos, nesse momento aqui na costa leste americana, 5 horas da manhã com 38 minutos, temperatura de momento no sul da Flórida, na manhã desta quinta-feira, 19 graus Celsius, ou seja, uma manhã geladinha de inverno por aqui. Estamos acompanhando as repercussões e também, obviamente, como não poderia deixar de ser, os desdobramentos dessa operação que aconteceu no último final de semana lá na Venezuela, que levou os Estados Unidos a capturar o ditador Nicolás Maduro e a esposa dele, Cília Flores. Ambos seguem presos em uma prisão federal em Brooklyn, em Nova York, e com previsão de julgamento apenas para o ano de 2027. Agora, enquanto ambas ex-autoridades máximas do povo venezuelano seguem detidas em Nova York, aguardando o julgamento esse, que pode ser considerado um dos julgamentos mais importantes da década, lá na Venezuela, no país deles, a ex-vice-presidente se tornou presidente interina. E claro, a Delcy Rodrigues agora começa a tomar decisões. E em sua primeira manifestação pública sobre o tema energia, como presidente interina, ela afirmou que a Venezuela está sim disposta a manter relações energéticas para que todos ganhem. Em outras palavras, ela está disposta a vender petróleo para que todo o mundo se aproveite das riquezas da Venezuela e, claro, disposta com isso a abrir a Venezuela de alguma maneira, pelo menos comercialmente, diplomaticamente, com o Ocidente. Essa que era uma das grandes reclamações, não apenas do governo Trump, mas de diversos outros países do mundo, por conta do alinhamento muito próximo da Venezuela com países como, por exemplo, Rússia, China e Cuba. A gente sabe que a Venezuela tem um potencial gigantesco de exploração de petróleo, há algo em torno ali de 303 bilhões de barris debaixo do país, que podem ser explorados, que podem ser comercializados, mas a Venezuela não tinha condição de fazê-lo por conta das muitas sanções impostas, não apenas pelos Estados Unidos, mas por outros países. E o que ela conseguia explorar, ela vendia para a Rússia, para a China e para Cuba. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que Cuba é o próximo regime que deve cair, porque sem o petróleo da Venezuela não teriam como se manter. China e Rússia estão nesse momento acuadas nesse sentido, já se posicionaram oficialmente acerca dessa operação militar americana, dessa intervenção dos Estados Unidos lá na Venezuela, mas de uma maneira muito superficial, não se meteram no assunto como países parceiros da Venezuela, ou pelo menos dispostos a defendê-los. Ontem, um navio de bandeira venezuelana que estava sancionado e sendo perseguido há pelo menos 2 semanas por forças americanas, foi interceptado e apreendido quando já estava com bandeira russa em direção à Rússia para levar petróleo para lá. Mas nem isso aumentou a temperatura entre Rússia e Estados Unidos, ou seja, mostrando que de alguma forma aquilo que está acontecendo lá na Venezuela deve continuar assim pelos próximos meses. Soraya, Nonato. Agora, Eliseu, o que a Casa Branca diz em relação a esse contato, né? Que o governo de Trump, que os Estados Unidos estão em contato direto com a Venezuela, né? O que significa esse contato direto? Então, existem muitas dúvidas, Soraya, sobre como esse relacionamento está funcionando nesse momento. Por quê? Porque existe aquilo que eu vou chamar aqui de guerra de retóricas. Os Estados Unidos, principalmente o seu presidente Donald Trump e o secretário de Estado Marco Rubio, os dois responsáveis diretos por essa intervenção americana na Venezuela, continuam afirmando que os Estados Unidos estão no controle. Trump, inclusive, afirmou que apontou Marco Rubio como o grande responsável, como o profissional do governo americano designado para cuidar das relações com a Venezuela. Seria um governo interino americano na Venezuela. Mas a presidente interina da Venezuela, ela que era vice-presidente, como eu disse, foi empossada como presidente interina pelo prazo máximo de 90 dias.
Empossada por quem? Pelo próprio irmão, os Rodrigues. Os irmãos Rodrigues agora estão no comando da Venezuela, pelo menos essa informação que vem de lá, pelo menos essa informação que eles passam para o povo venezuelano. Ele é o presidente da Assembleia Nacional, empossou a irmã como presidente interina do país e ambos, segundo eles, é quem estão na liderança da Venezuela. Ou seja, existe uma guerra de retórica. Nos bastidores aqui em Washington DC, eu conversei com alguns congressistas, senadores, lobistas e com gente da Casa Branca também e fui informado o seguinte: Eliseu, o que está acontecendo lá é basicamente o seguinte: Donald Trump deixou eles governarem por um período temporário para que mantivesse assim a estabilidade não apenas da Venezuela, mas de toda a região, para que o país não desmoronasse, para que existisse uma estabilidade política, comercial, financeira, o povo não fosse às ruas, não houvesse uma guerra civil. Mas quem está dando a ordem mesmo é Donald Trump e direto daqui dos Estados Unidos. Ela só vai bater cabeça, só vai dizer que sim e vai fazer o que ela quer. Isso no que tange a petróleo. Todo o resto, ela pode tocar o barco. Bom, vamos seguir daqui acompanhando essas e outras notícias importantes. Eu volto já ainda nessa edição do Jornal da Manhã. Combinado, então. Obrigada por enquanto, Eliseu. Até já.